Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje segunda-feira, dia 22 de janeiro, terceira semana do Tempo Comum, e a Igreja hoje nos convida a celebrarmos a memória de São Vicente Mártir, grande diácono da Igreja. Peçamos a ele a sua intercessão para entendermos a palavra que um dia ele entendeu, pela qual se apaixonou e também decidiu entregar a sua vida. E eu te convido a tomar essa palavra que está em Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes amarrá-lo. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, enquanto a fama de Jesus crescia entre o povo, enquanto a sua pregação era reconhecida como autêntica, como sendo repleta de autoridade, do outro lado, da parte dos mestres da lei, dos fariseus, dos homens de Deus, Jesus era odiado. Olhavam para Jesus com desconfiança, falavam mal de suas pregações, diziam que suas curas eram feitiços, encantamentos, diziam que ele era um charlatão, porque tudo o que ele fazia, inclusive o Evangelho nos relata, fazia por Beelzebu, ou seja, por ação do demônio. Ora, como é que o demônio pode expulsar o demônio? Como é que o demônio, que é o pai da mentira, que quer nos aprisionar, que quer nos manter escravos, pode curar? Como é que o demônio pode libertar o homem dos seus pecados? Como o demônio pode dizer a alguém, teus pecados estão perdoados, como o fazia Jesus? Quantas vezes nós duvidamos do poder de Deus? Quantas vezes nós, como aqueles fariseus, achamos que aquilo que o Evangelho nos relata, aquilo que as pessoas muitas vezes nos dizem acerca de curas e milagres que receberam, são histórias da carochinha. Nós também corremos o risco de duvidarmos de Deus, de blasfemarmos contra o Espírito Santo e perdermos a graça do céu, porque Jesus diz que esse é o único pecado que não tem perdão. Duvidar do poder do Espírito Santo. E nos dias de hoje, há muita gente que duvida do poder do Espírito Santo. Outro dia, eu conversava com um amigo meu aqui de Novo Hamburgo, que veio fazer um pequeno concerto no meu quarto, um amigo já da minha antiga paróquia aqui de tempos, o Nereu, deve estar me assistindo nesse momento, e o Nereu me falava da dificuldade que tem vivido com seus filhos, que depois de passarem por uma escola técnica, como que perderam a fé, que questionam a palavra de Deus, que dizem que tudo isso é superstição. E ele dizia, olha, eu lhes ensinei a ser cristãos. Deus existe, a palavra de Deus guia os nossos passos, Deus é real, eu creio. Quantos são os homens e mulheres nos dias de hoje que duvidam da inspiração da Sagrada Escritura, duvidam dos sacramentos, duvidam da igreja, duvidam da intercessão dos santos e santas? Estes homens e mulheres, essa geração nova, que está alicerçada na sua capacidade intelectual e na sua tecnologia, pode perder a graça do céu. E por quê? Porque confia em si mesmo e não em Deus. Porque põe sua esperança nas suas próprias forças e duvida da ação do Espírito Santo. Esse Espírito que formou todo o universo
esse Espírito que formou Jesus no ventre de Maria, esse Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é o Espírito com o qual eu e você fomos marcados. É o Espírito que também essas pessoas que duvidam, na sua grande maioria, um dia foram marcadas no batismo. E aqueles que duvidam da ação desse Espírito pecam contra si mesmos, porque eles mesmos estão se condenando à perdição eterna. Eu quero te convidar hoje, por intercessão de São Vicente, que derramou o seu amor por Cristo em forma de martírio, a suplicar a Jesus a graça de nunca duvidar da presença e da ação do Espírito Santo na nossa vida, da presença do próprio Jesus pelo seu Espírito através da sua igreja entre nós e no mundo. Que Deus te abençoe e até amanhã.